Olá, a paz do Senhor Jesus. Neste vídeo da série Cheios do Espírito Santo, nós iremos falar sobre louvor, o poder que o louvor tem, principalmente o poder que o louvor tem em tempos de pandemia. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. E não existiria personagem melhor na Bíblia Sagrada para nós falarmos de louvor a não ser Davi. Davi, ele foi o autor de cerca de 50% dos salmos escritos na Bíblia Sagrada. E o que são salmos? Os salmos são um conjunto de cânticos escritos de forma poética, ou seja, são verdades bíblicas escritos de maneira poética. E essa maneira poética utilizada pelos hebreus não é a maneira poética que nós adotamos no Brasil. No Brasil, as poesias são escritas de forma que vai harmonizar, vai ter uma combinação com as palavras, vai ter a rima entre as palavras. Mas a poesia hebraica, ela era escrita de forma utilizando paralelismo, ou seja, são como se fosse o mesmo assunto escrito de maneira diferente, ou seja, a mesma verdade escrita de maneira diferente, ou seja, com palavras diferentes. E os salmos, eles são escritos de maneiras harmônicas. Foram escritos por diferentes autores em diferentes épocas, mas nós conseguimos ver a harmonia entre eles. É tão lindo de se ler os salmos, de estudar os salmos. Não sei você, mas eu adoro ler os salmos. Estudar os salmos traz um refrigério na alma, uma alegria. Então, esses cânticos que nos traz essa alegria. Então, nesse contexto, eu quero falar sobre Davi, sobre o momento em que ele foi exercer a função de músico real. Saiu do pasto para exercer agora a função de músico real do rei. Como eu falei nos vídeos anteriores, Saul, ele sofreu consequências por causa da sua desobediência. E uma das suas desobediências foi o Espírito do Senhor sair dele. E quando o Espírito do Senhor sai dele, a Bíblia vai nos dizer que um espírito maligno da parte do Senhor veio sobre Saul. Aqui eu abro um parêntese para falar fazer um esclarecimento. Porque para os hebreus, tanto o Espírito Santo como o Espírito maligno provinha da parte do Senhor. Mas é importante nós entendermos que o Espírito maligno não é que vem do Senhor. Porque a Bíblia vai nos dizer lá em Tiago que o Senhor não tenta com o mal e nem com o mal é tentado, mas sim uma permissão, que Deus permitiu o espírito maligno perturbar Saul. Assim como foi lá com Jó, quando Satanás se apresentou diante de Deus. Então Deus permitiu que Satanás atingisse os bens de Jó, atingisse a família de Jó, mas deu uma ordem para não tocar na vida de Jó. Então aqui nós vemos que Deus permitiu um espírito maligno atormentar Saul. Os estudiosos vão nos dizer que esse espírito era como se fosse um espírito de desconfiança, que se aproximava de loucura. Então os servos de Saul, ao perceberem isso, vão dizer para ele que esse espírito maligno que atormentava ele provinha da parte do Senhor e que ele deveria então procurar um homem que tocasse harpa para que esse espírito saísse dele ao ser entoado esse louvor, esse cântico, no momento do toque dessa harpa. Então Saul manda os seus servos irem procurar um arpista, mas não qualquer arpista, um arpista que toque bem, que toque harpa bem. Então um dos servos de Saul vai dizer assim para ele, aqui na palavra que se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 18. Diz assim: respondeu um dos moços: vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, é forte e valente, homem de guerra, sabe falar bem e tem boa aparência, e o Senhor é com ele. Vale a pena frisar esse finalzinho do versículo, que o Senhor era com ele. Essa aqui é toda a diferença, está o segredo, falo com toda a convicção, na vida de qualquer homem. Por mais que nós possamos fazer qualquer coisa de maneira ótima, plena, mas sem a presença do Senhor, essas atividades que nós exercemos com excelência, com certeza não atingirá uma plenitude de resultado. E aqui Davi, além de tocar bem, ele
o Senhor era com ele. Ele tinha a presença do Senhor em sua vida. Então Saul manda os seus mensageiros a Jessé para que enviasse Davi. Então Davi vem até Saul e a Bíblia vai nos dizer que Saul amou Davi e colocou-o como seu escudeiro. E sempre que esse espírito maligno vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e o espírito maligno saía de Saul. E aqui nós vemos o poder do louvor. E nós entramos então no conteúdo deste vídeo. O poder do louvor em tempos de pandemia, em tempos de coronavírus. Nós sabemos a grandiosidade, o poder que tem o louvor. Aqui nessa situação, esse espírito maligno que atormentava Saul, ele logo se retirava. Mas não era qualquer toque. Era um toque por uma pessoa que tinha a presença do Senhor. Hoje nós podemos até ver nas igrejas louvores que faz um mover extraordinário. Nós sabemos o poder que tem o louvor na vida de um cristão, na vida de uma pessoa que quer uma comunhão, que quer uma intimidade com Deus. Apesar de nós termos músicos, muitos nas igrejas, que não estão exatamente com a vida no altar, estão na presença de Deus. Mas nem por isso Deus deixa de fazer sua obra. Mesmo assim, ele atinge corações, transforma vidas através do louvor. Imagine então pessoas, músicos na presença de Deus fazendo louvor. Então Satanás ele sabe dessa arma, do poder que tem o louvor. E realmente ele atinge, ele faz de tudo para tirar essas pessoas da presença de Deus. E nós vemos nas igrejas o poder extraordinário que tem o louvor. Certa vez o pastor Lenil estava falando na escola bíblica que tinha dia que ele chegava na igreja querendo a presença, e isso acontece com todos nós, querendo a presença e tal, e ali naquele momento não vinha, mas na hora que começava o louvor, a presença de Deus era real. Isso porque quando nós entoamos louvores a Deus, é como se fosse uma prefiguração daquilo que nós iremos viver na glória, onde nós iremos cantar louvores ao Senhor. E no vídeo de hoje eu quero falar, existe dois tipos de louvores. O louvor que nós entoamos quando nós estamos alegres e aqueles louvores que nós adoramos, sentimos a necessidade de fazer quando nós estamos em momento de tristeza. E é nesse sentido que eu quero falar nesse vídeo. Nós sabemos que o mundo passa por um caos. Nós sabemos que todos mudaram suas rotinas, estão aprisionados em suas casas, não podem sair porque estão sujeitos a serem acometidos por um vírus. Então, pessoas antes mesmo dessa pandemia que estavam sofrendo com sintomas da depressão, que é o mal do século, agora com certeza foi agravada essa situação. Uma situação que nós ainda não sabemos quando vai se acabar. Mas eu quero falar neste vídeo para você, uma palavra que Deus me confiou, vou ser rápido e objetivo. Eu não sei quem é que vai ouvir se daqui um ano, 2 anos, mas Deus confiou isso ao meu coração. Que o momento que você está, eu quero sugerir para você, nesse momento de angústia, de tristeza, que você pegue um louvor, vá para o seu quarto, ouça o louvor, se conecte com esse louvor. Sinta a presença de Deus, sinta-se envolvido pela glória de Deus, concentre-se, que você vai sentir a leveza, você vai sentir a presença extraordinária de Deus. Então, quando você fizer isso, você vai sentir uma alegria que é proporcionada através do Espírito Santo na sua vida. Eu falo isso porque eu vivo isso constantemente. Às vezes nós estamos passando momentos difíceis, tristes por alguma situação da vida, e quando nós ouvimos um louvor, nós sentimos um regozijo na alma, uma alegria extraordinária, que nada nessa terra pode comprar, nada, nenhum fator externo, ele pode proporcionar isso. É uma alegria que vem de dentro para fora. Ela é intrínseca, ela vem do profundo do nosso ser. Uma alegria que é proporcionada pelo Espírito Santo. E nenhum fator externo vai impedir de você se alegrar. Então é por isso que eu quero te sugerir que você faça isso. Várias pessoas já te sugeriram diversas coisas, mas eu quero te sugerir algo extraordinário, algo que vai além do entendimento humano. É o sobrenatural de Deus agindo na sua vida, para que você possa realmente entender o significado de servir a Deus. É só uma prefiguração daquilo que nós iremos viver na glória, onde nós iremos adorar, louvar por toda a eternidade, cantando um cântico novo
ao Rei da Glória. Eu imagino que em momentos difíceis, nós conseguimos sentir uma alegria proporcionada pelo Espírito Santo. Imagine como será na glória. Nós nos perguntamos como será uma alegria eterna, que será contínua. Aqui na terra nós estamos sujeitos a se alegrar, a se entristecer. Então nós ficamos nessa montanha russa. Mas lá, aquele momento que nós conseguimos sentir uma alegria assim, é uma prefiguração daquilo que nós iremos viver por toda a eternidade. Então eu te convido a buscar, a mergulhar e viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Não quero apenas falar de uma experiência que eu vivi, mas eu quero que você tenha essa experiência. Eu lembro quando eu era criança, eu morava perto de uma igreja, quando eu ouvia os louvores entoados, eu tinha vontade de ir para a igreja, vontade de estar na presença de Deus. Então, o poder do louvor, além de libertar, de curar, de nos trazer uma paz interior, eles nos aproxima da presença de Deus. E é isso o poder do louvor, quebrar barreiras, quebrar cadeias. E eu quero que sim, que você viva isso, assim como eu vivo diariamente, na presença de Deus, buscando cada dia mais e mais a intimidade com Deus. Eu quero que você viva isso, que você cada dia mais e mais tenha sede dessa presença extraordinária, que você vai viver se você fizer isso que eu estou falando. Não importa o que você está vivendo, são sintomas de depressão, são angústia, são rejeição que você está sentindo pela sociedade, falta talvez de coisas que só Deus pode proporcionar na sua vida sentimental, a situação que você talvez não ache saída. Então vai para o seu quarto, põe um louvor, conecte-se com a presença de Deus e aí você vai ver o extraordinário acontecer na sua vida. E eu queria finalizar esse vídeo com uma palavra que se encontra lá em Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 5, que diz assim: então saiu do trono uma voz que dizia: louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Então isso é uma ordem que saiu do trono. Isso aqui já está se falando do momento em que estaremos na glória, se Deus quiser, em que todos irão louvar ao Senhor. E aqui será um cântico de vitória, um cântico de glória. Eu estou lhe proporcionando nesse vídeo que se no momento de tristeza você busque, para que você possa sentir, mesmo no mundo que nós passamos por aflições, eu quero que você sinta essa presença, para que você foque no alvo, olhe para aquilo que Deus tem para proporcionar nas nossas vidas, que aqui essas aflições desse mundo são passageiras, mas algo, uma alegria eterna Deus tem para nossas vidas. E eu agradeço a Deus por mais uma palavra, e que essa palavra tenha tocado ao seu coração, e que a graça e o amor de Deus seja com todos nós. Amém.